Boa noite, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja. Noite de bênção, noite de vitória. Nessa noite eu quero dizer para você que aquilo que Deus te prometeu, que aquilo que Deus disse que iria fazer na sua vida, a promessa de Deus, nada pode parar. Não existem muralhas, barreiras, impossibilidades que impeçam da promessa de Deus se cumprir na vida de uma pessoa. Existem pessoas que estão aqui que você pediu algo a Deus em oração e pediu com muita fé. Se Deus confirmou no seu coração que Ele vai te dar, Ele vai te dar. Se Deus confirmou em seu coração que Ele irá fazer, Ele irá fazer. Existem outras pessoas aqui que não pediram a Deus, mas o Senhor, Ele colocou uma promessa na sua vida, que muitas vezes até mesmo você acha que é muito grande, que é maior do que você. E eu costumo dizer que as promessas de Deus, elas não cabem em nós, né? Elas não cabem em nossa estrutura. As promessas de Deus sempre são maiores do que a nossa força, do que a nossa estrutura, do que o nosso entendimento, a nossa inteligência, porque Ele é Deus. E nessa noite eu sinto de entregar para você uma palavra. O Espírito Santo me tocou para orar por você e dividir com todos aqui um testemunho meu, um testemunho particular. Como nessa corrente de oração, todos os dias entram muitas e muitas pessoas novas. Eu creio que tem muitas pessoas que nunca ouviram eu falar isso aqui, mas até para quem já ouviu, isso vai fortalecer a sua fé, porque se o Espírito Santo colocou isso em meu coração para falar nessa noite, então existe um propósito. E quando eu terminar de falar aqui, a sua fé não será mais a mesma. Sua fé estará fortalecida. Inclusive, eu quero que você escreva aí abaixo: Senhor, fortalece a minha fé. Porque a fé é o que nos dá a condição de vencer as lutas. A fé é o que nos dá a condição de vencer os tempos difíceis. A fé é o que nos dá a condição de suportar o deserto, o vale. Porque todos, eu disse todos, que respiram nessa terra, nenhum morrerá sem passar em alguns vales, em alguns desertos. E nesse momento, só Deus vai te dar força. A sua fé vai te capacitar, somente a tua fé. Amém? Então eu quero que você escreva aí. Você que está aqui pela primeira vez, que Deus te abençoe, que Ele te guarde, te proteja. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo e eu digo sempre aqui, que aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. E se você está aqui, é porque Ele tem um propósito, um plano na tua vida. Eu vou orar por você nessa noite e se você quiser eu continuarei orando, tá bom? Consegue ver aqui abaixo? Aqui, a palavra inscrever-se. No momento que você clicar, o próprio YouTube, ele vai escrever o seu nome, registrar o seu nome nesse canal que é uma corrente de oração. Aí a partir desse momento, sempre que eu entrar aqui para orar, seu nome será apresentado ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Amém? Tá bom? Então clique aí abaixo na palavra inscrever-se. Eu peço a todas as minhas ovelhas que cliquem também no símbolo do gostei. Isso é uma mensagem positiva que você manda para o YouTube, que aquilo que eu falo aqui não é ruim, não é desrespeitoso. Então ele faz com que outras pessoas conheçam essa grande corrente de oração. Deixa eu dividir algo com vocês. E eu sei que isso vai levantar a fé de muitas pessoas. Deus ele sabe de todas as coisas. E minutos antes de entrar aqui, o Senhor falou para eu falar isso. Eu falei: o Senhor quer que eu fale isso, Senhor? Então eu vou falar, eu vou contar esse testemunho mais uma vez. Alguns anos atrás, isso foi em 2018 para 2019, eu não lembro o ano exato. Eu estava fazendo um culto na igreja. Deixa eu mudar aqui o fundo. Eu estava fazendo um culto na igreja, preguei a palavra para as ovelhas, né? Fiz tudo direitinho, terminei o culto e fui para casa. Entrei no carro e fui para casa. Na minha cabeça, nos meus planos, vou para casa.
No meio do caminho, eu mudei que você pode ir para sua casa, né, por vários caminhos. Mudei o caminho e senti no meu coração, no meio do caminho, de entrar em uma igreja. Eu tinha, se você parar para tentar entender a lógica humana, não tem coisas que você não vai entender. Por isso que eu digo que com Deus, aquilo que você não entende, você aceita. Eu terminei de fazer um culto, eu preguei. E no meio do caminho, eu senti de entrar em uma igreja, sentar e ouvir a palavra. Eu disse assim, não quero ir para casa agora. Eu vou entrar em alguma igreja e vou sentar e quero ouvir a palavra. E quero orar um pouco. Aquilo me tocou assim, muito forte. E eu entrei em uma rua que eu nunca tinha entrado. Se você me perguntar o nome da igreja, eu não vou saber. Eu não vou saber dizer a você o nome da igreja. Eu sei que era uma igreja pequena. Aquela igreja não cabia 100 pessoas. E eu vi a igreja, estava tendo o culto, parei o carro, entrei, fiquei na última cadeira, sentado. Tinha uma pessoa, uma senhora pregando e dava para ver que o sotaque dela não era daquela região, né? E ela pregando, e em um momento ela apontou assim, disse assim, esse rapaz aí, eu queria falar com você. Aí eu fiz assim, olhei pro lado. Aí ela disse assim, é com você mesmo. Eu fiz assim, eu? Ela disse, é. Uma senhora já. Ela falou, você pode vir aqui na frente? E eu fui na frente do altar. Ovelhas, essa senhora começou a falar coisas que só eu e Deus sabia, coisas que eu tinha falado com Deus somente em oração. Isso é revelação. Porque existem pessoas que brincam com a palavra de Deus, que fazem da sua própria cabeça. Mas quando Deus usa alguém para falar com alguém, ele não deixa dúvida que é ele que está falando. Se alguém disser que Deus está mandando te falar algo e no seu coração tu sentir dúvida, Deus não falou. Porque quando Deus fala, não tem como você não entender que é Deus falando. Aquela mulher, eu falo e lembro de novo, eu me arrepio. Aquela mulher começou a falar coisas para mim e eu lembro que naquele momento eu não senti o meu corpo. Sabe quando você toma uma anestesia, que você não sente o seu corpo? A única parte do meu corpo que eu sentia, que eu conseguia mover assim, eram os meus dedos dos pés. Eu fiquei assim atônito, aquela mulher falando comigo. E ela falou assim, eu não sei o que você faz, mas Deus manda te dizer que Ele vai te usar. Prepare-se para você viajar muito, mas Ele manda te dizer que você irá para muitos lugares, porém a sua voz chegará primeiro do que o seu corpo. A sua voz chegará primeiro do que o seu corpo. E ela começou a falar e dias atrás eu quase tinha sofrido um acidente, porque eu estava dirigindo e um carro capotou e ele saiu da pista contramão que ele estava e passou perto do meu. Faltou pouco para aquele carro colidir com o meu. E ela falou sobre isso. E eu não tinha como ela saber daquilo. Então, tinha coisas que ela falou que foi muito pessoal. E eu vi ali Deus falando comigo porque eu senti Deus tocando no meu corpo e falando comigo. E ela disse assim, aquilo me marcou porque ela disse assim, a sua voz chegará primeiro do que o seu corpo. Eu fiquei 3 dias pensando nisso, a sua voz chegará primeiro que o seu corpo. Eu falei, o que é isso, Senhor? E aí passou, né? Passou os dias. E aí eu comecei a fazer, eu esqueci. Não é que eu esqueci aquilo, eu esqueci aquilo que ela disse, né? Sua voz chegará primeiro do que o seu corpo. Eu descansei. Eu comecei a fazer orações no YouTube, aqui no YouTube. Pequenas orações. E um dia, foi no dia 25 de dezembro, eu lembro disso, 2019, foi no Natal. Eu senti no coração, Deus falou no meu coração para eu orar o Salmo 91. Eu colocar a oração, eu gravar a oração do Salmo 91 no YouTube.
Foi na noite de Natal de 2019. Isso foi antes da pandemia. E eu lembro que eu peguei, vou pegar aqui, vou mostrar. Eu lembro que eu peguei esse celular aqui. Vou ver se dá para vocês verem aqui. Esse celular. Tá vendo aqui esse celular? Dá para vocês, tá até quebrado, ó. Tá até um pouquinho quebrado ele, ó. Tá vendo aqui? Esse celular aqui que vocês estão vendo. Eu peguei esse celular, abri a Bíblia no Salmo 91. Abri a Bíblia no Salmo 91 e comecei a orar. E eu lembro que das palavras, né? O Salmo 91 é um dos salmos mais poderosos da Bíblia. Eu lembro, eu não ensaiei, não teve nada. Deus me tocou, eu fui dizendo as palavras e eu orei. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. E aí eu comecei a orar o Salmo 91 com esse celular, antigo, velho, que onde eu vou eu levo ele. Esse celular aqui, ó, tá quebrado, vocês viram, né? Tá quebrado. É porque eu boto o fundo de oração que vocês estão ouvindo é através dele. Então eu não consertei ele ainda, porque todo dia eu estou aqui com vocês. E eu tenho um carinho por esse celular, porque às vezes ninguém acredita que a oração mais ouvida do mundo hoje, que é o Salmo 91 na minha voz, eu gravei em um celular. Eu gravei em um celular e logo depois veio a pandemia e muitas pessoas, eu recebi muitos testemunhos de muitas pessoas que disseram que na pandemia quase eu me emociono porque eu lembro que quase tiraram a própria vida na pandemia. Muitas pessoas entraram em depressão e através daquela oração do Salmo 91, as pessoas foram libertas, foram salvas. Tem um episódio que eu não esqueço, que eu já falei aqui algumas vezes. Eu tinha ido almoçar, estávamos saindo da pandemia, já estava liberado algumas coisas. Eu lembro que eu fui almoçar, o rapaz estava com a máscara ainda. Aí ele falou assim, ele parou, ele veio me servir, né? Ele parou, ele estava de máscara, eu não vi o rosto dele, mas eu vi os olhos cheios de lágrima, a lágrima caindo. Ele falou assim, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer porque na pandemia eu estava em casa, fiquei em casa a pandemia toda, muitos pensamentos ruins, eu estava pensando em tirar minha própria vida. Quando a minha esposa pediu para eu ouvir a sua oração no Salmo 91. A oração não é minha, claro, a palavra é de Deus, eu só coloquei a minha voz. Ele disse assim, através daquela oração, os pensamentos ruins saíram da minha mente. Obrigado. E ele se emocionou de lá e eu me emocionei, sentado, me emocionei. E aí depois eu vim entender o que Deus falou. Sua voz chegará primeiro do que o seu corpo. Quantos lugares nesse Brasil e nesse mundo que eu nunca fui. E o Salmo 91 na minha voz já chegou. Quantas pessoas já tiveram livramento através dessa oração. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Toda a honra, toda a glória a Deus. Simplesmente Ele me escolheu para fazer isso. E eu disse, eis-me aqui. Não foi algo que eu quis. Eu nunca imaginei que isso iria acontecer. Mas Deus fez. Deus, Ele nos levanta com um propósito. E quando Ele fala, Ele faz, Ele cumpre. Por que eu estou falando isso? Porque aqui tem pessoas que Deus está levantando com propósitos também. Deus está levantando pessoas aqui nessa noite. E Deus já falou com algumas pessoas. Eu vou te abençoar. Filho, eu vou te prosperar. E através da sua prosperidade, você vai ser bênção na tua família, você que vai ajudar os seus familiares. Só que Deus falou isso para alguns aqui no pior momento da sua vida, no momento de prova, no momento de escassez. Mas se Deus falou, acredite, Ele irá fazer. Deus, Ele falou para algumas pessoas que estão aqui, eu vou te curar. Só que pela
pela medicina, pelos olhos humanos está difícil, mas se Deus falou com você, creia. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus ele disse que vai fazer, ele vai fazer. Se eu falar para algumas pessoas, eu falo às vezes, tem gente que fala assim, não acredito. A oração mais ouvida do mundo, você vê, Deus é grande, Deus é poderoso, mas Deus ele trabalha na simplicidade. Esse celular está comigo até hoje. E acredite, eu não gravei várias vezes, porque todo mundo que vai gravar algo, grava uma vez, duas vezes. Eu coloquei o celular perto daqui da minha boca aqui e comecei a falar o Salmo 91 e Deus, ele fez a obra. Quantas e quantas vidas foram tocadas, quantas e quantas vidas foram alcançadas, estão sendo alcançadas, mas essa oração que eu gravei no dia 25 de dezembro de 2019 já foi ouvida por mais de 100 milhões de pessoas. Mais de 100 milhões de pessoas já ouviram essa oração. E eu sei que muitos aqui têm testemunho dessa oração do Salmo 91, porque não foi algo que eu quis fazer, não foi algo que estava nos meus planos, foi algo que nasceu no coração de Deus. E eu sei que muitas pessoas ainda serão abençoadas, libertas, livres. E eu quero dizer para você, se Deus te prometeu algo, aqui tem pessoas que pediram algo a Deus, fizeram um pedido a Deus, como eu disse no começo. Se Deus te confirmou que Ele vai fazer, creia. E aqui tem pessoas que não pediram a Deus algo, mas Deus já está falando no seu coração que Ele vai fazer. Então creia, se Ele te levantou, te escolheu com um propósito para algo, Ele vai fazer. Deus, quando escolhe alguém, não escolhe pela aparência, pelas vestes, Ele não vê nada no exterior, Ele escolhe pelo coração. Ele olha para o coração da pessoa. Todos nós somos falhos, porém, Deus conhece o coração e Ele vê quem tem um coração quebrantado para Ele, então Ele usa a partir disso. Amém? Então eu senti no coração de contar esse testemunho e através disso, todos os dias eu estou aqui pregando a palavra, todos os dias eu estou aqui lendo um versículo bíblico, entregando algo de Deus. E isso não foi algo que nasceu primeiro no meu coração. Eu nunca imaginaria que tantas pessoas seriam alcançadas. Nenhum momento eu pensei isso. Mas estava nos planos de Deus. E Deus está cumprindo. Eu hoje pregando para você todos os dias, ovelha querida, é um cumprimento de algo que Deus falou. E aquilo que Deus prometeu ou falou que irá fazer na sua vida, descanse teu coração. Não fica abalado, com ansiedade, descansa. É no seu descansar que Deus trabalha. É no seu descansar que Deus age. Amém? Você crê, toma posse. E eu quero agora orar, só lembrando, antes de orar, seu suco de uva já está pronto, preparado, já está chegando, viu? Último dia do mês, vamos fazer aqui a consagração das casas, onde eu vou te direcionar e será bênção de Deus para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre isso. Nós vamos orar e eu acredito que a oração de hoje será uma bênção. E já que eu falei aqui dessa poderosa oração que já salvou, tem abençoado a vida de tanta gente, eu vou orar nessa noite o Salmo 91 com todos vocês. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar. Eu vou colocar aqui o fundo. Aleluia. E eu quero que você, com muita fé, repita comigo essa oração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo.
Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, abençoe, Senhor, a todos os teus filhos e filhas que comigo estão aqui nesse momento. Abençoe, Senhor, a todos que estão entrando aqui pela primeira vez. Abençoe, meu Deus, a cada vida que acabou de ouvir essa poderosa oração do Salmo 91 e todas que entrarão aqui em algum momento dessa noite. Creio, Pai, que aquilo que o Senhor falou para a tua filha, que o Senhor irá fazer, aquilo que o Senhor falou para o teu filho, porque eles são escolhidos. E cada um que está aqui, dessas milhares de pessoas, cada um o Senhor levantou. O Senhor levantou com um propósito. E eu acredito que os planos do Senhor irão se cumprir na vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Com muita fé, ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz amém, diga graças a Deus. Ovelha querida e amada, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te guarde, que o Senhor cumpra tudo aquilo que Ele escolheu para a sua vida. Amém? Compartilhe essa oração e antes de terminar aqui, eu quero falar para todas as minhas ovelhas que ainda não me seguem no Instagram, me sigam lá, Instagram Bispo Bruno Leonardo, porque esse ano eu vou em muitas cidades, isso é uma promessa também de Deus. Eu vou em muitas cidades pregar a palavra de Deus, me encontrar com minhas ovelhas, e é lá pelo Instagram que eu vou liberar as senhas gratuitas. Os lugares que eu vou pregar, as ovelhas vão entrar sem pagar nada, mas precisa ter uma senha para controlar o número de pessoas, o acesso, né? Então é lá no Instagram que eu libero. Então, se você não me segue ainda, me siga no Instagram, porque quando eu for na sua cidade, eu quero você comigo. Tá bom? Eu quero você lá comigo e eu quero te dar um abraço. Tá certo? Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe.